E aí pessoal, suave na nave, Integral Senpai aqui falando. Bom, dando continuidade ao nosso vídeo, no caso a nossa série de cálculo 1, agora a gente vai falar sobre limites fundamentais. O que seriam os limites fundamentais? São limites que você vai basicamente ver aí durante seu desenvolvimento matemático. Não durante assim seu desenvolvimento matemático, durante seu desenvolvimento matemático, e que eles são chamados de fundamentais porque aparecem muitas vezes em diversas contas. É basicamente isso. E um deles vocês já viram, que é o limite dessa seguinte função: 1 mais 1 sobre n, tudo isso é elevado a n, todo esse limite é elevado a n, quando n tender ao positivo infinito, isso aqui é igual ao número de Euler. Você já viu esse limite, porém nós temos derivados, na verdade, desse limite, que é o chamado limite fundamental. E a gente já provou, já demonstrou ele. É uma demonstração bem simples, só demorada mesmo, e que durou 58 minutos para demonstrar, né? Eu gravei o vídeo, mas é uma demonstração rápida. Pode parecer que é demorada, mas não é demorada. A intuição é muito fácil de resolver, na verdade, né? É basicamente é álgebra, basicamente. Não tem muito o que pensar, não. Na verdade, só uma passagem dessa demonstração, que eu acho que essa passagem é que mata o problema para demonstrar, que é que 2 elevado a n é menor ou igual a n mais 1 fatorial. Acho que era isso aqui. Aí esse aqui seria, aí no caso 1 sobre 2 elevado a n é menor ou igual a 1 sobre n mais 1 fatorial. Eu acho que essa aqui é a passagem que mata o problema, né? Bom, enfim, mas não estamos aqui para falar sobre a demonstração do limite fundamental, e sim seus derivados / limites que você vai ver. E que basicamente, quando você estiver desenvolvendo um problema de limite, você vai ter que chegar a ele basicamente transformando a sua operação naquilo, tá bom? Primeira coisa, um limite que você vai ver, mas talvez você não reconheça de cara, por isso que eu estou fazendo esse processo da passagem dele, é o seguinte: todos esses limites, na verdade, vão ter o valor de Euler, tá? O número de Euler. Mas eu tenho que expressar eles aqui. O primeiro limite é quando a gente chama esse 1 sobre n através de um auxiliar, uma constante auxiliar. No caso, 1 sobre n é um valor u qualquer. Bom, nesse caso, isso aqui implica dizer o quê? Que você vai transformar basicamente o seu limite, o que ele tende, ou seja, o número de parcelas n aqui que tá, ele vai se transformar em função de u. Você vai deixar todo o seu limite 1 sobre n em função de u, é basicamente isso. Essa é a ideia que vai surgir outro limite. Nesse caso, n tendendo ao mais infinito, quem é n? Bom, observe, gente, se n tender ao mais infinito, qual seria o limite aqui que iria tender u? Essa é a seguinte pergunta que você tem que fazer. Bom, se n tender ao mais infinito, eu estou falando que n vai assumir valores ímpares, vai crescer ilimitadamente. Um número grande que eu pensar, eu posso dobrar, eu posso triplicar, eu posso quadruplicar e assim por diante. Ou seja, eu vou fazer esse número crescer tão infinitamente que dá essa ideia de infinito, que é crescer rápido, acelerado, progressivo e cada vez maior. Então, se n assumir um valor imenso, eu vou estar pegando, é como se estivesse pegando uma fatia de bolo e você está dividindo em inúmeras fatias. N é o número de processos que você está cortando o bolo. Você corta 2 vezes o bolo, você tem a metade de um bolo. Se juntar as metades, vai se constituir uma unidade. Nesse caso, você está pegando um bolo e está dividindo em um número imenso de fatias. Ou seja, o bolo vai se reduzir a quase nada. Logo, U tende a 0, que seria esse quase nada. Bom, nesse caso, o 1 ali, constante, 1 sobre n é U. E n ali, gente, se você multiplica por n ambos lados e divide por u, você vai ter que n, na verdade, é 1 sobre u, certo? Que é o inverso nesse caso. No caso, 1 sobre u. E esse limite aqui é o número de Euler, claro. Se os limites são iguais, eles têm que manter o mesmo valor, né? Então, esse é um limite que você vai ver, que talvez você não reconheça de cara, mas você tem que estar aqui, ó, entendeu? Interligado para você bater a cara. Bom, tem outros limitezinhos fundamentais, pelo que eu me lembro, tem outros que dá para fazer algumas coisas, mas o único outro que eu vou mostrar, esse vídeo vai ser bastante curto, é esse daqui, ó, que é o limite de e elevado a h menos 1 sobre h. Quando h tende a 0, isso aqui é 1. Eu acho que é só isso, creio eu que seja só isso, o limite. E é esse limitezinho aqui. Bom, esse limite aqui é tranquilo, entre aspas, de se provar, porém ele não é tão intuitivo. Por que não tão intuitivo? Se h se aproxima de 0, e elevado a h tende a 1.
1 menos 1 dá 0, mas h deu a 0, deu uma indeterminação, 0 sobre 0. E o 0 sobre 0, como eu já disse em outros vídeos, é uma indeterminação que a gente não consegue definir, na verdade, o que seria, abstrair a ideia do que seria 0 sobre 0. Né? Não conseguimos abstrair essa ideia. Conseguimos resolver? Sim. Mais pra frente, na verdade, iremos conseguir resolver. Por enquanto é uma indeterminação matemática. A gente só tenta reduzir a expressão para algo que a gente conheça. Então, bom, se deu o valor de 1, obviamente, esse limite tem que ser reduzido a algo que a gente consiga determinar que o valor é 1. Então, bora fazer isso? Ó, como que a gente vai fazer esse processo, né? É aqui que vem o problema. Como que a gente vai fazer esse processo? Bom, desenvolver, né, gente? É tudo uma desenvoltura, né, que a gente tem que fazer. Bom, nesse caso, como que ele vai fazer esse desenvolvimento? Bora lá. Primeira coisa, esse e elevado a h menos 1 a gente pode colocar em função de uma constante auxiliar. Como sempre a gente faz. E elevado a h menos 1 é 1. Então, e elevado a h é u mais 1. Observe que a gente também tem que saber quem é o valor de h e a gente pode obter aqui a partir do logaritmo, né? Então, a gente pode logaritmizar logo isso aqui. Eu tô colocando L e N porque, como eu quero o valor singular do h, se eu colocar log na base E, essa base aqui vai sumir e vai ficar com o valor de h. Então, necessariamente, Ln de E elevado a h é igual, o que faz de um lado faz do outro da equação, é Ln de u mais 1. Nesse caso, a gente vai ter que h é igual a Ln de u mais 1, certo? E agora bora desenvolver aqui o limite de u. Por que u? Porque eu já coloquei um e elevado a h como u mais 1, menos 1, sobra u. Então o limite de u sobre h, né? Agora h é Ln de u mais 1. Isso tudo quando u tende a 0. Aí você fala, dá para resolver agora? Vamos ver. U tende a 0, isso aqui dá 0. Então, u tende a 0, isso aqui é Ln de 1. Ln de 1 é igual a log de E, sendo 1 aqui, a gente chama isso aqui de x, e elevado a x é 1, então aqui x é igual a 0, então é 0 sobre 0 ainda. Ainda está indeterminado, tá? Então olha o que a gente vai fazer, ó. Observe que agora a gente tem uma seguinte situação. Limite u tendendo a 0, certo? Esse u aí, a gente pode escrever ele da seguinte forma, de uma forma manjada. Qual é a forma manjada? Essa daqui, ó, saquem só. Esse u aqui, ele pode ser escrito como 1 sobre u, multiplicado por Ln de u mais 1. Concordam comigo? Por que 1 sobre 1? Gente, fração inversa, ó. 1 sobre u. Eu tô pegando uma unidade, tô dividindo por 1 sobre u, significa dizer que eu tô pegando uma unidade e multiplicando por u. Inverso da fração, a gente já provou isso, né? Na verdade, a gente já provou isso não, a gente vai provar, que eu vou dar matemática básica também, né? Então, observe agora que eu tenho aqui, ó, logaritmo. Isso aqui é logaritmo também. Por quê? Qual número que vai levar alguma coisa da 1? O 0, né? O 0 não, né? Calma, não é isso que eu quis dizer. O 1, ele pode ser escrito assim, como? Se eu pegar Ln de E. Por quê? Porque eu tô pegando a mesma base, né? Então, eu pego uma mesma base, eu consigo levar um certo número que vai dar ele mesmo. Nesse caso, 1. No caso, Ln de E é igual a 1. Claro, log de E na base E é igual a 1. Só pegar uma vez que dá o próprio E. Então, isso aqui, esse 1, na verdade, ele é Ln de E. E observe, então, que agora a gente tem exatamente tudo logaritmo. Então, basta a gente usar as propriedades do logaritmo. Mas eu nem preciso chamar isso aqui de Ln de E. Eu só quis chamar de Ln de E para você sacar que a gente pode fazer, né? Usar as propriedades do logaritmo aqui. Então, observe que esse 1 sobre u que está multiplicando, ele, na verdade, estava aqui em cima, como expoente, né? Então, usando as propriedades do logaritmo, u tender a 0, eu vou ter a seguinte coisa, viu? Ln de u mais 1 sobre u sobre u. 1 sobre 1. E agora observe
que você lembra que a gente tem uma propriedade no limite, nas propriedades do limite, que a gente pode basicamente fazer a operação aqui de dentro de limite e depois a gente pode fazer o logaritmo dessa coisa. Sim, a gente pode fazer isso. Isso é o que? O teorema da troca, né? Então, eu posso fazer o quê? Ln de U mais 1 elevado a 1 sobre U, a gente acabou de ver que é E. Então, observe que eu estou pegando o limite disso. Então, o limite disso é E. Então, vai ficar 1 sobre Ln de E. Mas Ln de E é 1, então isso aqui deu 1. Observe, então, que chegamos à resposta, né? E a outra forma de fazer isso, bom, dá para tentar fazer a seguinte coisa, transformando aquele 1 sobre... deixa eu ver outra forma aqui. Eu queria testar uma outra forma, que deve dar na mesma coisa, na verdade. Que, ó, esse 1 sobre Ln de U mais 1 é o que? Na verdade, nada mais é do que Ln de E menos Ln de U mais 1, né? Isso tudo multiplicado por U. Ou seja, está multiplicado por U, isso tudo tá, na verdade, propriedade de logaritmo, né? Ln de E menos Ln de U mais 1 é elevado a U, certo? Ln de E é o próprio 1. Aí a gente vai ter o quê? O limite de constante é o próprio 1 menos o limite de U tendendo a 0 de Ln de 1 mais 1, tudo isso elevado a U. Então, ó, observe que U tende a 0, isso aqui tende a 0, né? Na verdade, o que vai acontecer? U tendendo a 0, isso aqui dá Ln de 1. Ln de 1 dá 0. Então, isso aqui vai ficar 1. É basicamente isso. Porque esse U aqui tá aqui dentro, né? Então... Mas ainda ia... 0 ia dar 1. Na verdade, isso aqui daria 0. Ainda ia continuar com a indeterminação, na verdade. Isso aqui ainda ia continuar na indeterminação, né? Gente... Triste, né? Mas ia continuar na indeterminação, né? Porque, ó, ia ficar Ln de 1 elevado a 0, que dá o próprio 1. Ln de 1 é o quê? Ia cair na indeterminação, 0 elevado a 0. Gente, ia permanecer na indeterminação. A única forma de fazer, eu acho que é assim mesmo, viu? Usando essa ideia daqui, gente. É triste, mas eu acho que é a única forma mesmo de desenvolver essa conta. Eu realmente quis tentar de uma outra forma. Eu tinha inclusive gravado esse vídeo tentado a outra forma. Porque eu falei, não, pô, é matemática, né? Dá pra eu chegar. Mas é triste quando a gente trabalha com umas coisas assim. Enfim. É isso o vídeo. Agora, o próximo vídeo que eu já vou fazer depois desse é sobre teoremas, certo? Vai ser o teorema do anulamento do valor intermediário e do valor de Weierstrass. Eu vou aprender a falar, relaxa. Eu vou pesquisar como se fala esse nome. E bom, eu vou gravar esse teorema, vou anotar aqui também na minha agendinha, né? Que isso aqui é uma revisão pra mim, querendo ou não. E eu tenho que saber bem dessas coisas. E bom, a gente vai ter terminado tudo de limites, aí vai começar derivadas. Mas antes de começar derivadas, eu vou fazer todos os exercícios com vocês do Guidorize, de limites, certo? Ou alguns exercícios da internet aí, de vestibular, enfim. Pra gente trabalhar, né? Exercício de limites, já que eu não tô fazendo muito limites, eu tô focando mais nas demonstrações, na teoria, na formalidade, e não tô me concentrando tanto em questão de exercício, né? Mas matemática também é exercício, né? Bom, nesse caso a gente já basicamente vai ter terminado o limites, então fiquem com Deus e bora pro próximo vídeo.